para ganharmos tempo. Glória a Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a 9ª. Certo homem coxo de nascença era carregado, a quem punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Este, vendo a Pedro e a João que iam dispostos a entrar no templo, rogava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. E olhava atentamente para eles e aguardava que recebesse de suas mãos alguma coisa. Então disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos foram fortalecidos. Então ele deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar, e entrou juntamente com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, igreja? Eu quero fazer uma oração neste momento. Gostaria que você, na sua casa, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, colocasse a mão direita no seu coração e fizesse este momento de oração. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, é com muita alegria que nós oramos mais uma vez neste lugar, pedindo ao Senhor o direcionamento da Tua palavra, Pai. Senhor, eu peço a Ti que nesta noite o Senhor venha falar através dos versículos que ora lemos, ó Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja estava vivendo um momento de um verdadeiro avivamento. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que nós podemos considerar como o livro do avivamento. Mas quando eu falo a respeito de avivamento, eu não digo avivamento pensando em pessoas que estão falando em línguas estranhas, não é pensando em pessoas que estão pulando, saltando. Eu falo a respeito de um momento que é marcado por algo chamado transformação, porque nós percebemos que a partir do momento em que a promessa de Cristo se cumpre sobre a igreja ela nunca mais foi a mesma. A igreja era alvo de uma promessa de Jesus que ele fez em Lucas capítulo de número 24, versículo 49. Jesus disse: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós percebemos que a promessa de Deus, ela tem um endereço. A promessa de Deus, ela tem um lugar certo. A promessa de Deus, para se cumprir, teria que estar na cidade de Jerusalém. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós vemos uma igreja de aproximadamente 120 pessoas que está reunidas em um lugar chamado cenáculo, e a Bíblia fala que eles estavam em um mesmo propósito, eles estavam na mesma fiação, eles estavam no mesmo espírito, no mesmo lugar, debaixo da mesma promessa. E nós vemos que o capítulo de número 1 de Atos é marcado porque quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele fala com uma grande multidão. Ele vai dizer que nós devemos nos incluir nisso, seríamos testemunha em Jerusalém, em Samaria, nos confins da terra. Isto era uma promessa. Nós percebemos então que a igreja é uma igreja que tem de fato uma promessa. A igreja, ela tem uma promessa de ser testemunha
e tem uma promessa de que cresceria sobre a face da terra. Só que nós precisamos entender que o fator importante que a igreja precisava receber para que ela suportasse as adversidades, para que ela suportasse as perseguições, para que ela suportasse todo o mal que viria, era necessário ter algo chamado poder. E nós vemos que no capítulo 2 de Atos, aproximadamente 120 pessoas que estão reunidas, elas estão em oração, elas estão clamando ao nome do Deus que eles acreditavam. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que invadiu aquela casa, que invadiu aquele ambiente. Perceba que a Bíblia vai dizer que houve-se línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele dia exatamente havia muitas nações, havia pessoas de várias partes, de vários continentes, de vários lugares, que falavam línguas diferentes. E quando eles começaram a falar as novas línguas, as pessoas que ouviam, aquelas pessoas que estavam lá dentro falando, elas ficavam pasmas, atônitas, admiradas, porque eram apenas simples galileus que estavam falando línguas que eles nunca tinham aprendido em nenhuma universidade, que nunca haviam estudado. Mas o Espírito de Deus, ele entra naquele ambiente e ele vai ensinar o que jamais eles tinham aprendido dentro de uma faculdade ou em outro lugar. Sabe por quê? Isso é o que o Espírito Santo quer fazer com a igreja no momento em que nós estamos vivendo. Ele quer ensinar aquilo que a gente não aprende no trabalho, ele quer ensinar aquilo que a gente não aprende na escola, ele quer ensinar aquilo que a gente não aprende na universidade, porque existem coisas que somente o Espírito de Deus pode ensinar a igreja. Aleluias. E quando o Espírito de Deus desce sobre aquele ambiente, é algo diferente, algo inédito. E quem está vendo, quem está ouvindo, começa a dizer que eles estavam bêbados, que naquela hora do dia eles estavam embriagados de vinho. E agora Pedro, que era o líder da igreja, ele vai tomar partido. Ele começa a falar que aquilo não era, que eles estavam embriagados. Eles começam a explicar que aquilo era o poder de Deus. Ele começa a falar que aquilo era uma promessa que Jesus havia feito e que estava se cumprindo sobre aquele momento. E nós vemos que a partir daquele momento, até mesmo Pedro, que era uma pessoa difícil de lidar, que não era boa de discurso, era uma pessoa duvidosa, era uma pessoa que estava acostumada a tirar a espada da bainha e cortar a orelha do próximo. Ele é alguém que está tão transformado, ele é alguém que está tão tomado pelo poder de Deus, que ele agora vai pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Teologia não ensina ninguém a pregar. Quem ensina o pregador a pregar é o Espírito Santo. Faculdade de teologia não forma pregador. O que forma profeta, pregador, sacerdote é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Então deixa hoje o Espírito de Deus invadir a tua sala, invadir esse ambiente que você está, e deixa ele ensinar você a ser um profeta, a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus, a viver um tempo que você nunca viveu. Oh, glórias a Deus. E naquele dia ele prega a palavra, e através do primeiro sermão que ele prega, muitas almas se renderam e se batizaram, porque isso é evidência de alguém que está cheio do Espírito de Deus, porque isso é evidência de quem está cheio do Espírito de Deus. Deixa eu falar uma coisa, igreja: evidências de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus não é alguém que frequenta a igreja, não é alguém que fala em línguas estranhas, não é alguém que prega bonito, não é alguém que tem eloquência, não é alguém que fala como outra pessoa não fala. Evidências de alguém que é cheia do Espírito Santo é alguém que quando fala, quem ouve diz agora, ele fala diferente,
suas atitudes serão mudadas, o modo que você fala vai ser mudado, as pessoas vão te reconhecer como homem de Deus. E agora, os apóstolos, eles aprenderam a ter uma vida de oração, porque isso é que o Espírito de Deus nos ensina a ter uma vida que nós não estamos acostumados a levar. E no capítulo de número 3, para a gente ser breve, eu vejo agora dois dos discípulos que andaram com Jesus Cristo, que participaram do ministério de Jesus Cristo, que presenciaram todas as coisas que Jesus Cristo fez em seu ministério. Eles estão subindo ao templo, eles estão indo exatamente às 3 horas da tarde fazer orações. E diz a Bíblia Sagrada que um certo homem coxo, desde nascença, que era carregado todos os dias, ele era colocado, ele era posto à porta chamada Formosa. E agora nós começamos a perceber que vai ter outro tipo de mensagem que Pedro, juntamente com João, vai ter que pregar agora. Porque a primeira mensagem que Pedro prega é uma mensagem falada, mas agora Deus, ele permite com que esse coxo entre, atravesse na vida destes dois homens, para que eles venham pregar uma mensagem diferente. E a Bíblia diz que esse homem que era colocado todos os dias à porta do templo, ele estava acostumado a pedir esmolas, era alguém que estava acostumado a ser carregado, era uma pessoa que estava acostumado, que havia se familiarizado com aquela vida. Quando eu leio o capítulo de número 3 de Atos, eu percebo que, de uma certa forma, esse homem, que a Bíblia não fala o nome, mas no capítulo de número 4 fala que ele estava daquela forma há mais de 40 anos. Nós percebemos que este homem era alguém que estava acostumado, havia se familiarizado com a forma de vida que ele levava. A primeira coisa que eu vejo no capítulo 3, exatamente no versículo de número 2, é que esse homem, ele era coxo de nascença. Então ele nasceu deformado. Alguma coisa aconteceu em sua gestação, alguma coisa errada aconteceu quando esse homem estava sendo formado no ventre de sua mãe, a ponto de quando ele nasceu, o defeito era notório. Nós podemos imaginar uma situação, uma pessoa que nasceu e logo quando chega a fase de começar a engatear, logo quando chega o momento de dar os primeiros passos, os pais começam a perceber que havia algo de errado, que havia uma debilitação na forma em que aquele menino iria andar. Então eles perceberam que este menino, ele tinha uma má formação em um dos membros do seu corpo. Então nós entendemos que pela lei, esse menino, ele vai passar por vários processos que não compensa e não convém nós falarmos agora, porque não quero me estender nem até nesse assunto. Mas nós sabemos que todas as pessoas que eram defeituosas, elas não podiam entrar no templo, elas não podiam entrar no lugar de oração, elas não podiam ter acesso aonde as pessoas que eram tidas como normais tinham. Então nós vemos que esse homem agora, ele estava acostumado a ser carregado. E quando as pessoas, nos momentos, nos dias em que nós estamos vivendo, estão da mesma forma, pessoas que aceitaram, pessoas que se familiarizaram, pessoas que abraçaram essa causa de serem carregadas, pessoas que se conformaram de viver sendo carregadas. Mas a Bíblia vai dizer no versículo de número 1 que Pedro e João subiam. Sabe quem viu isso? Que Deus encheu Pedro e João, não foi só para eles terem uma mensagem para ganhar toda aquela multidão de alma, mas
mas Pedro foi cheio do Espírito Santo. Deus encheu Pedro de poder, sabe para quê? Para pregar uma mensagem agora vivenciada. E eu quero aqui hoje ser profeta na sua vida, porque o que eu estou pregando aqui para você, o que eu estou pregando para pessoas que estão acostumadas a serem carregadas, pessoas que se familiarizaram, aleluia, com defeito, pessoas que estão conformadas com a formação da vida. É um casamento mal formado, é uma família mal formada, é um ministério mal formado, aleluia, está tudo deformado. E eu estou aqui para ser profeta e dizer: você não vai mais se contentar com isso, porque hoje Deus está trazendo essa palavra, essa mensagem para te impactar, assim como Pedro e João atravessou o caminho daquele poço. Deus está dizendo: essa palavra hoje, ela vai te impactar com tanto poder que ela vai te levantar. Aleluia! Eu profetizo que todas as áreas da sua vida que estavam mal formadas, elas serão formadas hoje aqui. Eu profetizo que se seu casamento está deformado hoje, Deus vai formar de vez. Eu profetizo que se o seu ministério é um ministério mal formado, hoje Deus vai trazer formação de novo. Nós não podemos ser uma geração que aceite, que se familiariza. Deus não está contando com uma geração que se conforme. Não, Deus está dizendo: hoje eu te levanto, eu te transformo. Sabe para quê? Porque a partir do momento que você for transformado, você será transformado para transformar outras pessoas. Porque não pense que porque os discípulos aqui estão sendo canal de bênção, não pense que porque Pedro e João estão sendo instrumento nas mãos de Deus para curar esse coxo, que eles não tinham seus defeitos, porque tem gente que sabe andar perfeitamente, mas é debilitado em outras áreas da vida. Aquele homem era debilitado porque ele era coxo de nascença, mas Pedro também tinha suas debilitações, João também tinha suas debilitações. Mas sabe o que acontece? Quando nós somos tocados pelo poder de Deus, quando nós somos cheios do Espírito de Deus, a gente abandona aquela vida mal formada, a gente esquece aquela vida deformada. Sabe por quê? Porque Deus nos cura para curar as pessoas, Deus nos levanta para levantar as pessoas, Deus nos enche para que nós sejamos canal de bênção, para encher outras pessoas. Meus irmãos, esse homem era carregado. Ele precisava que alguém o carregasse. Eu não sei se ele tinha alguém que ele contratava. Eu não sei se ele tinha um amigo. Porque ser coxo não era uma coisa tão escandalosa naquela época. Porque depois que Davi aceitou Mefibosete se sentar na mesa e comer, sendo coxo, a história mudou em Jerusalém. Então não sei se aquele homem ele formou uma amizade. Eu não sei se ele tinha pessoas que de bom coração levavam ele na porta. Mas a verdade é uma só igreja, que quando a gente se conforma em ser carregado, a gente nunca entra na porta. A gente vai ser carregado, mas a gente vai ficar sempre na porta do lado de fora. E a pior coisa que tem é quando a gente tem o sentimento da debilidade que a gente vê que é uma realidade na nossa vida, de que a gente precisa da ajuda do próximo, mas a ajuda dele é limitada porque ele só pode me levar até a porta. Eita, glória a Deus. Oh, exaltado. Imagina comigo quantas pessoas aquele homem via entrando no templo. Imagina quantas pessoas aquele homem via entrando e saindo do templo. Ele via pessoas entrando e saindo, mas ele sempre estava na porta. E a palavra é: até quando você vai se conformar e ficar na porta? Essa palavra hoje é uma palavra para nos conscientizar de que Deus está querendo levantar
pedindo esmolas. Meu Deus. Então qual que é a intenção dele? Ganhar esmola de quem entra, ganhar esmola de quem sai, precisar da ajuda de quem entra, precisar da ajuda de quem sai. Mas e a vida dele? Como é que estava? Porque às vezes a gente vê pessoas vindo. A gente precisa de quem vai, a gente precisa de quem volta. Mas e a nossa vida, como é que está? Mas e a nossa história, como é que está? Mas e eu, como é que estou? Oh, glórias! Oh, Espírito Santo de Deus. Mas aquele dia, esse coxo ia ter um encontro com pessoas diferentes. Oh, glórias. Aquela tarde seria uma tarde que ia marcar a vida daquele coxo. Aleluia. Sabe por quê? Porque o encontro que aquele coxo ia ter não era com pessoas normais. Oh, glórias! Porque pessoas normais carregavam ele, colocavam ele, se conformavam em ver ele na porta. Mas pessoas que são anormais, Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar, igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar. E o que o Espírito Santo acabou de me falar é que Ele vai tirar pessoas de posições e vai colocar em outras posições. Se prepare, porque essa quarentena não vai diminuir, essa quarentena vai fazer você subir um degrau na vida. Porque se o que te faltava para você reconhecer que a igreja começa em casa, você está tendo tempo agora. Se o que te faltava era tempo para você orar, era tempo para você ler a Bíblia, agora você está tendo tempo, então não tem desculpa. A gente vai ter que sair dessa melhor do que quando a gente entrou, pelo amor de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquela tarde seria diferente, porque o encontro que aquele coxo teria não seria com uma pessoa normal. Por quê? Porque Pedro e João estavam cheios do poder de Deus. Glórias. Pedro e João estavam cheios da presença de Deus. Glória a Deus. Pedro e João estavam transbordando da presença de Deus. E Deus encheu eles para que eles enchessem outros. Aleluia. Glória a Deus. Salvado seja o nome de Jesus. Quando Pedro e João se aproximam da entrada, da porta, que aquele coxo era colocado todos os dias, ele viu, ele observou, e vendo a Pedro e a João, sabe o que é isso? Evidência de igreja transformada. Aleluia. E vendo a Pedro e a João. Oh, Espírito Santo de Deus. Não, mas ele via todo mundo, via. Mas eu estou falando para você que ele viu Pedro e viu João. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Sabe por quê? Porque alguém que se denomina cheio do poder de Deus está sendo observado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não pense que ninguém não nota a sua vida. Espírito Santo. A sua vida é como uma carta lida, um livro aberto. Alguém está te observando. Esse coxo estava observando e vendo a Pedro e a João, que iam dispostos a entrar no templo. Rogava que lhe dessem uma esmola.
Então, ele está sendo observado por esse coxo que está pedindo mais esmola. Aí vai começar um diálogo, por quê? Porque Pedro e João não tinham o que aquele homem estava pedindo. Eu vou repetir. Pedro e João não tinham o que aquele homem estava pedindo. Porque ser cheio do poder de Deus não é você sempre ter o que as pessoas precisam. Aleluia. Ser cheio do poder de Deus é você ter na sua vida o que é necessário para as pessoas. Olha! Então não se encha de caprichos, se encha de coisas que são necessárias. Sabe que a gente precisa? Poder de Deus. Sabe que a gente precisa? Ser cheio do poder de Deus. Sabe que a gente necessita ser lotada da rufada de unção que vem do céu. Falar bonito é bom, ter teologia é bom, estudar é bom, mas você ser cheio da presença é melhor ainda. Oh glórias! Oh glórias! Glórias a Deus! Meu Deus, aleluia, aleluia, poderoso. Então este veio a Pedro e a João, que iam. Ó, a intenção de Pedro e João era ir para o templo fazer uma oração. A intenção de Pedro e de João era chegar no templo e tirar um período de oração. Mas na porta do templo as coisas mudaram. Por quê? Porque quem é cheia do poder de Deus tem que estar preparada para as mudanças que acontecem no meio do caminho. Aleluia, poderoso. Não pense que porque você é um crentão lotado do Espírito de Deus, que tudo tem que ser diante de você. Não, Deus não é teu empregado. Pelo contrário, quem pode manda e quem tem juízo obedece. E Ele está querendo ensinar alguém aqui hoje, através desta transmissão. Aprenda que Deus Ele pode mudar as coisas no meio do caminho. Mas quem é preparado não fica surpreso. Quem é cheio do poder não fica pasmo. Quem é cheio da unção não fica doido. Sabe por quê? Porque é preparado para as mudanças. Então quer dizer, você é preparado para viver 4 estações do ano e não é preparado para viver uma mudança. Olha aí, Jesus, aleluia, poderoso, aleluia. Então quer dizer que você suporta o inverno, suporta o outono, suporta a primavera, o verão, você suporta a mudança de estações climáticas e não tem palavra para suportar as mudanças que Deus permite. Me decomandai, meu Deus, aleluia. Glórias! Decomandai. Eu sei que você planejou 2020 maravilhoso, né? Como que a igreja imaginava estar trancafiada dentro de casa, irmão, dia de domingo à noite? Nunca! Porque o plano da igreja sempre foi estar reunida na noite de domingo dentro da igreja. Aí Deus permite esse quadro todo que está acontecendo. Eu vou falar a verdade. Cheio de crente Maria Mole, que fica com mimimi, com blá blá blá. Ei, vai se encher de Deus, meu filho. Seja cheio da presença de Deus. Se você é uma pessoa que está preparada para mudanças em todas as áreas da sua vida, então quer dizer que agora, porque chegou esse momento, você diz que não estava preparado para isso, pelo amor de Deus. A igreja que tem evidências de ser cheia do Espírito de Deus, ela está preparada para qualquer tipo de mudança, amados. Então a intenção de Pedro e João era ir para o templo para orar. Só que na porta eles foram vistos por um coxo. Meu Deus.
Meu Deus. Se você sentir isso que eu estou sentindo aqui, igreja, tem um fogo aqui, ó, nesse altar. Glória a Deus. Será que da Ibope você atingido por um coxo? Será que da Ibope ser observado por um coxo? Aleluia, Jesus. Mas o coxo estava contemplando eles. Aleluia, Jesus. Poderoso, aleluia. Você está preparado para as mudanças da sua vida? Deus, aleluia, poderoso. Começar com coisas que são debilitadas. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Porque uma igreja tem que ser preparada. Tem. Aleluia, Jesus. Poderoso. Não, se é alguém que diz, sou cheio, tem que estar preparado. Aleluia, é verdade, Jesus, aleluia. Porque a gente dá atenção para quem sabe andar fácil. Eu quero ver a gente prestar o nosso serviço, o nosso tempo para quem está na situação desse homem aqui. Ele é nosso, Santo, na verdade, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que aí agora, ó, perceba o versículo de número 3, a Bíblia diz que este vendo a Pedro e a João. Então, a princípio, quem viu primeiro foi o coxo. Ele viu dois homens que estavam entrando pela porta que ele estava acostumado a ver todo mundo entrar. Só que agora, quem vai entrar no templo é gente diferente. É gente que estava no cenáculo. Quem vai entrar agora aqui na porta não é gente que ele estava acostumado a lidar, é gente diferente. Daí versículo 3 aí ele está observando, versículo 4 aí já muda, que a Bíblia vai dizer, e Pedro fitando os olhos nele, juntamente com João, disse-lhe, olha para nós. Glórias a Deus. Meu Deus. Olha aí, Jesus. Olha. Será que eu entendi isso aqui? Olha aí, meu Deus. Porque se o versículo 3 diz que ele estava vendo, e este vendo a Pedro e a João que iam dispostos a entrar, eu fico consciente de que ele estava observando. Mas o versículo 4 diz que Pedro chamou a atenção e disse, olha para nós. Mas ele não estava olhando? Se ele já estava olhando, por que Pedro disse, olha para nós? Porque Pedro queria chamar a atenção dele só para eles dois. Sabe por quê? Porque uma igreja, porque alguém que se denomina ser cheia do Espírito Santo não tem medo de trazer responsabilidade para si. Aleluia, Jesus. Não, eu vou repetir por quê? Porque alguém que se denomina ser cheia do Espírito Santo não tem medo de se responsabilizar por algumas questões da igreja. Eita glória! Eita glória! Porque se alguém que diz estar cheio do Espírito Santo, de fato está, não é o que ele vai falar, mas é o que ele vai fazer. Olha aqui para mim. Sabe o que é isso? Olha para mim porque eu sei que eu vou fazer. Aleluia, poderosa na gasolina. Olha para mim porque eu sei o que eu vou te dar. Deus poderoso, Olha para mim porque quem você está vendo não é gente que você está acostumado a ver na tua vida. Eu não estou aqui para brincar de ser profeta. Eu não estou aqui para ficar brincando com o teu sentimento. Mas eu estou aqui
versículo 5 diz que ele olhava atentamente para eles, aguardando receber de suas mãos alguma coisa. Por quê? Diz que aguardava, esperando receber alguma coisa das mãos. Porque o que ele estava acostumado era isso: receber ajuda da mão das pessoas. Só que peraí, se eu estender a minha mão para você, quando eu tirar a minha mão, alguma coisa tem que acrescentar na sua vida. Espírito Santo de Deus. Então, o que era acrescentado na vida do coxo? A moeda. Só que aí, ele esperava receber de suas mãos alguma coisa, mas o versículo 6 vai dizer que Pedro disse: não tenho prata e nem ouro. Então Pedro estava impossibilitado de estender a mão da forma que ele esperava. Por quê? Porque Pedro não tinha o que para ele era acrescentar na vida. Só que Pedro vai continuar dizendo: mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, Jesus. Começou a mudar as coisas. Porque o que o homem esperava era prata ou ouro. Mas o que ele esperava, Pedro e João não tinham. Mas o que Pedro e João tinham era o que ele não esperava. Não pegou? Vou repetir. O que ele esperava, Pedro e João não tinham. Mas o que Pedro e João tinham, ele não esperava. Aleluia, Jesus. Então aquela tarde vai ser marcada, sabe pelo quê? Por algo que surpreendeu. Aleluia, Jesus. Porque uma igreja, porque um crente, porque um povo que se diz ser cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, aleluia, que tem características de homem, de mulher, cheio do poder de Deus, surpreende uma geração toda. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ser sinceros aqui para nós. Isso aqui está sendo gravado no Facebook e vai para o YouTube depois, se você quiser se assistir lá. Não tem uma ferramenta mais importante que está sendo mais acessada e assistida do que as redes sociais da internet. E não tem um momento tão crucial que Deus está usando e fazendo com que as pessoas sintam contento de uma forma que elas não esperavam. Por quê? Porque a intenção é o quê? Privar a igreja, guardar a igreja, fechar as portas da igreja. Lembrando que não é por ser perseguição, é um decreto para todos. Então a igreja se inclui, mas é incrível, a igreja está aparecendo mais do que nunca. Aleluia. Sabe por quê? Porque uma igreja que tem evidências de ser cheia do Espírito Santo, ela surpreende no momento em que parece que ela vai desaparecer. Sabe o que eu estou pregando e profetizando? É que mais do que nunca é tempo de nós surpreendermos a nossa geração, e nós teremos um povo que vai dar para eles aquilo que eles não esperavam. Porque às vezes as
pessoas podem dizer: não, mas a igreja, eu não vou lá porque a igreja não tem o que eu preciso, a igreja não tem o que eu necessito, a igreja não tem o que eu espero. Aí sabe o que acontece? Deus permite esse momento, sabe para quê? Para que a igreja, oh, glórias a Deus, mostre para eles que ela não tem o que eles esperavam, mas ela tem aquilo que eles não têm. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Toda a glória seja dada a ti. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, Espírito Santo, aleluia. Para terminar, versículo 7: e tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e arteiros foram fortalecidos. Meu Deus. Então quer dizer que em Atos 2, Pedro prega a palavra falada. Em Atos 3, Pedro prega a palavra de atitude. Não é só falácia, mas é atitude. Por quê? Porque Pedro entende: eu tenho uma palavra profética para ele. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a ti eu te digo: levanta-te e anda. Mas Pedro não ficou esperando aquele homem se colocar de pé sozinho. Pedro não ficou esperando aquele homem se erguer sozinho. Porque Pedro lançou a palavra, mas agora ele lança a palavra e estende a sua mão, glórias a Deus. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e arteiros foram fortalecidos. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. O que Deus espera, o que a liderança espera, o que muitos esperam, sabe o que é? Uma igreja que aprenda não somente a falar, mas que aprenda a estender a mão, que aprenda a colocar pessoas de pé, que aprenda pessoas a ensinar os primeiros passos, que aprenda a ensinar pessoas a caminhar na presença. Ei, se você só fala, não vale de nada. Deus está dizendo: fale, mas tenha atitude. Fale, mas faça alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Olha só aqui, a partir do momento em que Pedro, ele toma o homem pela mão direita, imediatamente os seus pés e arteiros se fortaleceram. Igreja, vamos despertar. Porque tem gente que ainda não está fortalecida. Sabe por quê? Porque só falta uma ajuda. É tempo da igreja parar de fazer vista grossa, passar perto de pessoas que são caídas e tomar atitude que nem o sacerdote, que nem o levita da história do samaritano. Passa de longe, finge que não está acontecendo nada, finge que não está vendo nada. Não, Deus está dizendo: eu quero encher a minha igreja do poder de Deus, para que ela tenha atitude como a de Pedro, e a de João, não só que fale, mas que estenda a mão e que levante alguém. Quando nós entendermos que nós somos fortalecidos para colocar alguém de pé, a gente vai entender que o que ela precisava não era só do que eu falava, mas era do que eu ia fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo de Deus. Olha o versículo 8 que diz que ele deu um salto. O homem deu um salto, glórias a Deus. Ele
tudo. Oh, glória a Deus. Elas sentem exatamente a mesma energia que elas sentem no mundo. Não, está errado. E Deus está dizendo: eu quero colocar a igreja no caminho do coxo, para dar para eles coisas que eles nunca receberam antes. Eu profetizo sobre a tua vida que o que aconteceu com esse coxo vai acontecer com você. Ele saltou. Se prepare para ver um salto na sua vida. Se prepara para ver um upgrade em nome de Jesus. Se prepare para você dar um salto, glórias a Deus. Se prepare para você abandonar a porta, porque nunca mais você não vai ser sua porta. A Bíblia diz, olha, e começou a andar, e entrou juntamente com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pela porta que você nunca entrou, não possibilita, igreja. Ser carregado te possibilita, irmão. Você desfrutar de coisas que você não desfrutou, não possibilita, igreja. O problema é esse: a gente se acostuma com o que é óbvio. A gente se acostuma com o que, sabe, a gente já imaginou, a gente já sabe como vai ser. Está tudo ensaiado, está tudo no cronograma. A técnica tomou conta da unção, não tem mais unção, agora é técnica. E Deus está dizendo: não, eu enchi pelo João para mostrar que agora a técnica é essa aí, para entrar no novo tempo. Sabe por quê? Porque uma geração só pode ser naquela com a unção de Deus, ela entra. Fala para mim, a escola nunca permitiu esse homem entrar, mas agora Pedro e João não deu esmola, não deu prata, não deu ouro. Mas olha o que João e Pedro está fazendo na vida dele. Imagina só, aquele homem, de imediato, vamos fazer aqui uma suposição. Ele é alguém que vivia daquilo. Era como se fosse o emprego dele. Então ele dependia da esmola. Daí ele vê dois homens. Ele pede esmola. E o que os homens têm dado para ele? Nada. Mas eles não tinham nada do que ele esperava. Por quê? Porque aquilo já era um plano. Aquilo na vida dele tinha se transformado em uma técnica. Eu vou sair de casa carregado por alguém, vou ser levado até a porta, vou receber esmola e vou voltar para casa carregado. Era um cronograma. Era uma técnica que ele tinha adotado. Mas quando Pedro e João chegam na vida dele, eles não têm o que ele esperava. Então imagina, alguém que dependia daquilo, pede esmola, não tem para dar, então para ele seria só mais duas pessoas que iriam entrar no templo e ia deixar ele na porta. Mas uma igreja que tem características de ser cheia do Espírito Santo, não leva para a porta, leva para dentro. E se for para colocar na porta, é técnica. Meu Deus, aleluia. É o que todo mundo já sabe. Não. A igreja com vivência do Espírito de Deus, ela é diferente. Ela libera a palavra, ela estende a mão, coloca alguém de pé e, por último, leva para dentro da igreja. Você lembra de João 5? Jesus vai para o tanque. Levanta o homem que estava há 38 anos paralítico, na mesma situação desse aqui. Jesus curou ele. Sabe aonde Jesus encontrou ele depois? Lá no templo.
para colocar alguém dentro do templo. Oh, glórias. Eu quero fazer uma oração nessa noite. E eu quero profetizar nesta oração que no nome de Jesus Cristo nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo, que iremos marcar a nossa geração, que quando a gente tiver a liberdade de voltar novamente para dentro do templo, a gente vai colocar pessoas dentro do templo. Nós iremos arrancar pessoas da porta, nós iremos tirar pessoas das esmolas, nós não seremos apenas carregadores de pessoas à porta, nós seremos carregadores de pessoas que não vai ficar imaginando como é dentro do templo. A gente vai dar possibilidades dela ver que dentro do templo tem espaço para ela. Se prepara, igreja, a gente tem que se preparar agora, sabe por quê? Porque o que a gente vai ver é isso. A gente vai ver um avivamento de verdade, pessoas que vão dar um salto para a realidade, pessoas que vão acordar para a realidade, pessoas que vão sair da porta, pessoas que não se conformaram mais em ser apenas carregada, pessoas que não vão se conformar em apenas receber a esmola, mas vai ter pessoas que vai ser como esse moço. Eu quero ser tocado por esse poder, é para me desfrutar daquilo que tem lá dentro. Se você pedir agora, eu quero que você na sua casa feche os teus olhos. Vou pedir para a banda se preparar. Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Mas eu. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu faço esta oração esta noite, Deus. Eu ministro esta oração, Pai, profetizando que nós seremos uma igreja cheia do Teu poder, ó Pai. Senhor, nós seremos como a igreja Pedro, a igreja João, que vai arrancar pessoas de portas, que vai arrancar pessoas da esmola. Nós seremos uma igreja que trará a responsabilidade para si, uma igreja que não tem vergonha de dizer: olha para nós. Mas uma igreja que tenha propriedade naquilo que vai falar, uma igreja que tenha autoridade, que tenha intrepidez em suas palavras. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a vida e das pessoas que estão assistindo agora esta live pelo Facebook, que vão assistir depois pelo YouTube, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que elas sejam tocadas, ó Pai, e que elas sejam para esta geração, uma geração que tenha utilidade, uma geração do apelado, e que marque as pessoas, não dando que óbvio, Pai, não dando aquilo que elas esperam, Pai, mas que dê aquilo que somente o céu pode dar, Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome, Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, nós te exaltamos, ó Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Deus. Glórias ao nome de Jesus. Deus seja louvado. Eu quero pedir para que você na sua casa agora, eu quero pedir que você pegue nesse momento os elementos da Santa Ceia. Nós iremos ministrar aqui rapidamente a Santa Ceia. Eu vou estar lendo na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 11, a
já coloca aí perto onde você está na sua casa. Os irmãos que vão participar aqui, já se prepare, porque a gente vai, após a leitura, fazer a consagração do pão. Versículo de número 23 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, está escrito: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos consagrar o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você na sua casa, pega agora o seu pão. Pega o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo. Segure nas suas mãos, que nós estaremos fazendo a oração, consagrando o pão, e logo após iremos participar. Amém? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Pai querido, de comunhão, neste momento de gratidão, Pai, nós queremos aqui estar orando por este elemento chamado pão, Pai, que é o símbolo do teu corpo, Pai. E queremos que não somente simbolicamente, mas espiritualmente, Deus, nós estamos aqui, Pai amado, orando, pedindo que não somente nesta maneira que nós oramos, mas sobre todos que estão acompanhando através da live no Facebook, sejam abençoados, transformados no nome do Senhor Jesus. Amém. Um trecho, e logo após o trecho do louvor, a gente vai estar ministrando aqui o versículo para que todos possam participar juntos. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o mestre a chorar.
fazer isso em memória de mim. Todos podem participar. Obrigado, Deus. Aleluia. Posso ouvir a multidão. Glórias a Deus. Glória, meu Deus, aleluia. Segure o cálice onde você estiver na sua casa. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, consagrar. Senhor Deus, Senhor nosso Pai. Deus, eu quero consagrar, Deus, cada cálice, Deus, cada cálice em cada casa, Pai. Não somente os que estão aqui, mas em cada lar, Pai amado, cada pessoa que vai participar, Deus, desse momento de comunhão, que vai participar do Teu sangue agora, Pai. Eu ministro essa oração, Deus amado, pedindo que o Senhor venha abençoar de uma maneira poderosa, Pai. Que haja transformação, Pai, que haja renovo sobre a vida do Teu povo, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o sangue da nova aliança, Pai, do Novo Testamento, que nós iremos participar e cremos que não somente simbolicamente, mas espiritualmente, este é o Teu sangue derramado na cruz por nós. Amém. Graças a Deus. Versículo de número 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém. Todos podem participar. Teu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia.
meio, por tudo que tu fizeste, por nos dar força, por nos fortalecer neste momento, Pai amado, por nos fazer ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Portanto, eu peço, Pai, que nesta noite o Senhor venha abençoar a Tua igreja, abençoar o Teu povo, Pai. Nos livra, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, quarta-feira temos a nossa live a partir das 20 horas, amém? Na quarta-feira estamos aqui novamente para a nossa live a partir das 20 horas, tá? E domingo novamente a partir das 19 horas estaremos aqui com a nossa live, sempre ao vivo pelo Facebook, tá? A gente está trabalhando aí para que nós possamos colocar o culto ao vivo também diretamente pelo YouTube, tá? Não vai demorar muito não, a gente vai estar aí com umas ferramentas abençoadas para transmitir para você de uma qualidade melhor, tá bom? Se alguém, né, que faz parte do Ministério da Deju, de repente ficou com dificuldade na transmissão, você manda lá no WhatsApp, nos grupos que você está, o meu, de algum obreiro, olha, eu não consegui participar porque ficou ruim, tá bom? A gente vai dar um jeito de gravar e fazer para você, tá bom? Essa celebração da Santa Ceia, tá bom? Mas ninguém vai ficar sem participar, amém? Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa, no nome de Jesus. Quero dar a bênção apostólica, estenda a tua mão, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, não só hoje, mas para sempre. Toda a igreja pode dizer amém. Que Deus abençoe.